Se você acha caro educação, procure saber o preço da ignorância. O ato de educar é fundamental para adentrarmos no conceito do século XXI. Nos preciso percebermos uma nova percepção, até redundância, percebermos uma nova percepção de que a educação, ela é o primeiro passo para uma longa caminhada, como falar-nos-á Lao Tzu. Soren Kierkegaard disse-nos algo interessante. No primeiro momento, nós temos a parte estética. No segundo momento, ter-se-á a ética e o processo educacional e, acima, a espiritualidade. Não uma espiritualidade voltada para uma concepção religiosa, mas espiritualidade, como disse-nos Aristóteles em sua Paideia. Exatamente, ele colocou-nos que a política é a arte de exatamente fazer a felicidade. Mais avante, François-Marie Royer, conhecido como Voltaire, disse-nos que a política é a arte dos homens sem princípio, comandar os homens sem memória. O povo tem história, mas não tem memória. Mas nós precisamos refletir, principalmente com o choque de egrégoras que existe hoje na política, algumas realidades. E adentrarmos até num contexto filosófico. Haja vista que, dentro do meu balberrismo intelectivo, eu aqui levo a um contexto teórico e reflexor bastante amplo. Nós temos Thomas Hobbes, primeiro contratualista. Ele disse-nos: o homem é o lobo do próprio homem. Então o homem nasce mal. Tê-lo-á necessidade do Estado contê-lo. Escreveu Leviatã e escreveu Cidadão. Leviatã, todo o contexto do Estado, que falou sapientemente aqui o nosso entrevistado: o Estado é o povo, o governo, o território e a soberania. E aí vai-se acima. E esse Estado tem uma representação maior através do senador, que é representante do Estado. E o deputado, que é representante do povo. E lá em cima tem o nosso chefe maior, que é exatamente, ele é o nosso presidente. Ele que com sua força de sanção dá alicerce a todas as leis. Só que o Estado, ele por sua vez, dentro da concepção de Thomas Hobbes, ele tem que ir lá e cortar a cabeça. Ao cortá-lo a cabeça, de forma simbiótica ao laranja, podre, que está no meio das outras, tê-lo-á a harmonia de todos. Essa é a concepção da direita. Então, tê-lo-á um Estado, numa participação de corte. Mas mais à frente, a concepção da esquerda, como nós vemos hoje, ela vai para a visão de Jean-Jacques Rousseau, o grande escritor que escreveu Emílio, que, por sua vez, pariu concepções a posteriori de Pestalozzi, Piaget, da valorização da criança. Porém, Jean-Jacques Rousseau era engraçado, que ele nunca foi um bom pai. Botou um bocado de criança no mundo e não criou-as, mas criou um livro, né? E, por sua vez, o contrato social. Mas ele falar-nos o seguinte: o homem nasce bom, a sociedade o transforma e o faz ser um marginal. Aí a esquerda disse: não, já que o Estado é responsável exatamente pela formação desse monstrinho, nós temos que passar a mão pela cabeça. Então hoje nós estamos aqui em off conversando com o nosso querido Capitão Tadeu, ele que teve vereância, deputância, com muita atividade, e veio da segurança pública, que ele falou-nos que a segurança pública, em verdade, ela não é stricto sensu, ela é lato sensu, é ampla. Envolve o prefeito, vereador, policiais, presidente da República, deputâncias e senadores em geral. Então, hoje aqui a conversa será muito boa. Adentraremos aqui em contextos reflexivos, apresentaremos aqui concepções tácitas, ou seja, não escritas, e concepções explícitas, nas quais falar-nos-á termos uma profundidade dentro do contexto político. Ao meu lado, esse polímata, essa figura aqui ímpar, que por osmose eu sempre aprendo, Marcelo Santana, que ele tem a palavra agora. Pois é, Zé Augusto. Poderia ser uma figura par também, né? Me perguntaram isso semana passada. Mas o Capitão Tadeu, ele não necessita de uma apresentação maior, até porque ele foi vereador de Salvador, teve 2 mandatos como vereador de Salvador, 3 mandatos como deputado estadual, primeiro suplente de deputado federal,
tem um trabalho voltado para a segurança pública, é capitão, mas é major, né, da nossa Polícia Militar do Estado da Bahia. E falávamos aqui nos bastidores sobre a questão da segurança pública. Capitão Tadeu, é notório que existe um aumento dos casos de feminicídio no nosso Brasil. E existem determinados políticos, deputados e até mesmo pré-candidatos a presidente da República que eles falam muito sobre o modelo de Bukele de El Salvador, que de alguma forma conseguiu diminuir a questão da ação dos narcotraficantes. Como é que o senhor pensa? O que é que está acontecendo com a nossa segurança pública da Bahia, do Brasil? O que é que o senhor pensa de Bukele e do modelo implantado em El Salvador? Bom, boa tarde a todos, aqui presentes, todos os nossos teleouvintes. Esse modelo que o Bukele adotou no El Salvador, que trouxe resultados, seduziu muita gente no Brasil. Eu tenho algumas ressalvas, porque embora tenha reduzido a violência, mas trouxe também arbitrariedade para alguns, né? Porque o direito à ampla defesa, o contraditório, foi meio que esquecido. Então, inocentes dançaram também. Então, essa é a preocupação. Por isso que eu defendo um modelo onde seja duro, seja rigoroso, mas que tenha o cuidado, né? Que tenha o cuidado para que pessoas inocentes não sejam punidas injustamente. Então, naquilo de massificar as prisões, sair prendendo sem ter cuidados para ver, né, os crimes cometidos, quem são os criminosos, sem aquela investigação mais cuidadosa, com direito à ampla defesa, termina inocentes ido. Uma questão, por exemplo, que se fala muito quando a questão de matar bandido, que muita gente defende matar bandido. A questão não é matar o bandido, é o risco que tem de achar que é um bandido e matar um inocente achando que é um bandido. Então, esses cuidados que a gente tem que ter. Então, de forma resumida, eu aprovo o modelo de Bukele com ressalvas quanto à questão de não ter o cuidado necessário para não estar punindo pessoas inocentes que foi no bolo. O senhor é a favor do sistema do trabalho forçado nas penitenciárias brasileiras, como antes de 88, com o exemplo da colônia agrícola Lafayette Coutinho, a Pedra Preta, que os presos trabalhavam? O senhor é a favor desse trabalho, que os presos trabalhem? Bom, primeiro, aí eu falo como advogado que sou. É cláusula pétrea da Constituição, que não pode ser mudado, pedra, não muda nunca. Cláusula pétrea, né? Pedra dura, que não muda. Não muda, imutável. Salvo se tiver uma nova Constituinte. Mas está na Constituição que não haverá no Brasil penas degradantes, penas de prisão perpétua, penas como essa que foi colocada aqui na pergunta. Eu defendo que o preso trabalhe, mas não de uma forma, não de uma forma que ultraje a condição humana. Por que isso? Porque nós temos que pensar em que se o preso ele é tratado como um bicho na penitenciária, quando ele sair, ele vai sair mordendo as pessoas. Então nós temos que pensar um modelo onde o preso cumpra realmente a sua pena. Eu sou contra muitas regalias que tem aí, redução de pena porque leu livro, redução de pena porque trabalhou, redução de pena porque teve bom comportamento. Eu sou daqueles que defende que a pena tem que ser cumprida na íntegra, né? E se ele trabalhou, se ele estudou, se ele teve bom comportamento, é porque ele está em processo de recuperação social. Então eu entendo isso. Resumindo, que o preso ele tem que ser bem tratado, ele tem que ser respeitado para que ele seja ressocializado. Agora que ele cumpra a pena integralmente. Se ele matou alguém e foi condenado a 20 anos, que ele cumpra os 20 anos. Os militares, a gente tem contato com muitos militares e principalmente o pessoal da Polícia Civil. Eu atuei na área criminal durante muito tempo, sou advogado também.
E a alegação é de que a audiência de custódia, ela dificulta até mesmo o trabalho de investigação, porque quando o cidadão ele é preso, até em flagrante, né, por determinados delitos, ele tem o direito, né, de ir para a audiência de custódia e lá existe todo um ritual onde o juiz pergunta, em primeiro lugar, se ele sofreu algum tipo de tortura, de ameaça para confessar o que não fez ou o que fez. Enfim, e a alegação maior é de que parece que o trabalho dá a impressão para a sociedade de que o trabalho da polícia é um trabalho de enxugar gelo. Prende e amanhã o cara é solto. Como é que você vê aí essa audiência de custódia? E se há uma previsão legal de se mudar esse sistema? Bom, primeiro que a audiência de custódia, a finalidade dela é proteger o cidadão. É isso que eu falo sempre, separar o bandido do cidadão. Então, a audiência de custódia é para evitar que pessoas de bem sejam presas arbitrariamente. Então está lá o juiz para ver se realmente aquela prisão foi legal, foi dentro da lei, se foi respeitado, o ser humano foi respeitado, independente de ser bandido, mas se o ser humano foi respeitado. Essa é a função da audiência de custódia. Do ponto de vista teórico, é correto, porque imagine eu sou preso arbitrariamente e vou ser jogado na cadeia o tempo que o delegado quiser. Então a audiência de custódia é para a questão de eu sou inocente, não tem nada contra mim, o juiz vai olhar e dizer, realmente não tem nada contra ele, não, foi arbitrariedade, solta o inocente. Essa é a intenção da audiência de custódia, que é uma coisa positiva. Mas o que está acontecendo na prática, os juízes não estão tendo o cuidado de separar, né, o joio do trigo. O joio do trigo. Então eu vou dar um exemplo aqui. No Campo da Pólvora, 2 policiais perseguindo um traficante. O traficante atropelou os 2 policiais na moto e fugiu. Os policiais foram atrás e prenderam em flagrante, com drogas dentro do carro. 24 horas depois, o promotor dá um parecer pela libertação e o juiz liberta. Aí eu caí de pau no juiz e no promotor. Aí o que o promotor disse, eu não sabia que ele era reincidente não, que era perigoso. O juiz, eu não sabia. Eu disse, aqui vai um juiz analisar se solta ou não alguém acusado pela polícia de tráfico de drogas e que tentou matar o policial, e o juiz não vai olhar os antecedentes criminais. Então, a audiência de custódia, resumindo, a audiência de custódia, ela tem uma boa intenção, mas os juízes e promotores estão deturpando. O então senador Flávio Dino, ele apresentou um projeto para que fosse proibido nas audiências de custódia libertar reincidentes ou presos por crimes perigosos. Então, aprovando esse projeto no Congresso Nacional, já daria uma aliviada, porque aqueles presos perigosos e reincidentes não poderiam ser libertados. Seria um caminho. Zé. É interessante aqui nós refletirmos o seguinte. Idade é posto. A experiência só vem com a idade. O passado está na frente. Veloemos com facilidade. É erro dizer que o futuro está na frente. O passado, ele é memória. O futuro é incógnita. E o presente, aqui e agora, é divino. Isso é filosófico. Antigamente, eu fui criado por um juiz de direito, filho único. É o nome do Fórum da Cidade Baixa, Zé Dias Teixeira, de Retirolândia. Meu pai, naquela época, em 1970, meu pai falava muito, era um homem muito culto, falava vários idiomas, tal, era um homem de cultura, que eu gostaria de ter pelo menos 10% do conhecimento dele, certo? Mas era um cara, assim, fantástico. Né? Foi seminarista, tal, conviveu, aquela coisa toda. Ele dizia, eu ganho, na década de 70, menos do que um bombeiro. E eu faço, e sou juiz, porque dura lex sed lex. A lei é dura, mas é lei. Então eu, em verdade, gosto do que faço. É um sacerdócio. Hoje, infelizmente, nós temos um grande problema. Nós sabemos que o tomate é uma fruta. Isso é informação. Mas a sabedoria vem no momento que você sabe que o tomate você não usa aluá e uma salada de frutas que vai dar um gosto ruim. Voltando ao real. Mudou-se o status quo da década de 70 para a atualidade e muitos meninos passaram
a adentrarem no direito por um processo pecuniário que existe, né? Não só na promotoria, não só como delegado federal, delegado civil ganha muito pouco, né? Mas mesmo assim dá um status quo maior e, por sua vez, também hoje o juiz, ele tem o desembargador, né? Mesmo o quinto constitucional, ele tem um salário razoável, né? Então muitos daqueles que vieram de famílias abastardas, que têm uma condição técnica, ou seja, intelectiva, não tem vivência nenhuma, passarão a ser juízes. E é óbvio, ululante, quando o indivíduo não tem vivência, não tem exatamente a caminhada, vou chamá-lo de você, que nós somos amigos, sua, que foi fazer direito a posteriori, passou por uma vida na polícia, né, formada em educação física. Então, quando você faz uma análise, você faz uma crítica que é radical, rigorosa de conjunto, usá-lo-á uma visão a maior. Hoje, nós temos muitos juízes novos, delegados novos, e o Foucault falou-nos do poder, que ele é microfísico, mas na verdade não o é, ele é metafísico. Ao mesmo tempo, Max Weber falou-nos da autoridade, carismática, tradicional e, acima de tudo, racional, burocrática. Então o juiz ele tem a tradição, né? Ele tem a racional, né? Burocrática, que ele tem aquela sentado na cadeira e tem a caneta. O senhor acha que deveria-se, com 35 anos, tem-se a candidatura para cargo de presidente da República? E o senhor acha que para ser juiz, para ser promotor, para ter esse status quo de autoridade e poder, não deveria ser revisto, porque existe muito menino cheirando a leite, né? Muita menina cheirando a leite misturada com esperma, que tornar-se-á, por sua vez, juíza, o juiz e assim sucessivamente. Não seria melhor se pensar sobre quem dá-se-á o poder e a autoridade? Por isso, esses erros. Eu lembro-me que eu era professor da FIB, depois eu resolvi ser aluno. Eu estava sentado no chão um dia lá e eu vi uma crítica capciosa a um ultimanista de direito, dizendo para que ele precisava estudar ciência política, teoria geral do Estado, né? Direito econômico, porque ele precisava era passar no concurso para ganhar bem. E essa visão de uma pessoa nova às vezes fazem com que os erros sejam acontecidos. Ou seja, a pessoa tem muita informação, sabe que tomate é uma fruta, mas não tem exatamente a sabedoria para saber que não colocá-lo-á dentro de uma salada de frutas. Você não acha que esses erros são oriundos desse processo de mudança do status quo, inclusive pecuniário? Essa questão jurídica. Eu fiz uma palestra de abertura de um congresso nacional de magistrados. Eu tive o prazer de ser convidado para fazer a abertura do congresso. E eu iniciei a palestra cumprimentando a todos, dizendo, olha, um juiz de direito basta ter noção de direito, mas um soldado da Polícia Militar tem que ser pós-doutorado em direito. Falei, calei a boca e fiquei olhando a plateia. Um mal-estar na plateia. Cada juiz, quem é esse capitão para dizer que um juiz precisa ter noção e que um soldado da rua tem que ser pós-doutorado em direito? Aí fica aquele mal-estar ali, aquele lá, aí eu deixei criar mesmo aquele clima, depois eu explico, aí eles pararam para ouvir. Um juiz leva 5 anos na faculdade, faz especialização, mestrado, doutorado, faz um concurso difícil para juiz, que estuda muito. Quando ele toma posse, ele vai jogar um processo que leva anos analisando o processo, ouve o Ministério Público, ouve o advogado, ouve as partes, consulta os colegas, consulta a jurisprudência, consulta a doutrina, tudo à disposição dele ali para ele decidir. E ainda erra. Mas um soldado que tem noção de direito na escola de formação de soldado, ele está na rua, ele tem que tomar a mesma decisão do juiz, se condena ou se não condena. Se atira para matar ou não atira para matar. Se mata ou se morre. E ele tem que tomar essa decisão em frações de segundo, com noções de direito apenas. Por isso que um soldado tem que ter muito mais conhecimento de direito do que um juiz. Porque o juiz tem tempo para estudar, para decidir. Aí eu fui aplaudido, eles entenderam
A metáfora. lógica, a metáfora. E é verdade. E aplaudiram. Eu concordo. Metáfora não, parábola, né? Porque é um ensinamento. Para ser senador, tem que ter 35 anos. Por quê? Porque ele tem que ser a Câmara Alta, né? A senatória, tem que ser pessoas amadurecidas para rever as decisões da Câmara Baixa. Um presidente da República tem que ter 35 anos, que tem que ser uma pessoa amadurecida para poder tomar grandes decisões. E um juiz que decide a vida da gente. Né? Eu, com 21 anos de idade, me formei na Academia de Polícia Militar e era tenente na rua com 21 anos, comandando tropa, com uma metralhadora, comandando tropa, dando ordens no interior do estado, né, Feira de Santana, que eu fui civil lá como recém-formado, com uma metralhadora a tiracolo, comandando uma tropa, orientando a tropa para proteger a sociedade, para intervir e conciliar conflitos, com 21 anos de idade. Hoje eu questiono, eu não tinha amadurecimento. Eu não tinha amadurecimento naquela época para ter tamanha responsabilidade. A mesma coisa, um delegado, um juiz, um promotor, novinho. Aí a gente vê absurdos, como por exemplo, teve uma promotora aqui em Salvador, o prefeito era João Henrique, ele resolveu mudar o piso da calçada da Barra, aquele piso que tem ali, ele resolveu mudar. Certo ou errado, ele foi eleito para gerir a cidade. Aí uma promotora fez uma enquete com a população para ver se a população queria ou não que ele mudasse aquilo. Não é o papel da promotora fazer aquilo. Por mais feio ou que mudasse uma tradição, uma beleza, não cabe à promotora intervir na gestão municipal, que façam gestões políticas para ele mudar a ideia dele, mas não a promotora agir. Então, uma promotora jovem fazendo uma coisa dessa. Juízes vai decidir a vida da gente sem experiência. Uma juíza vai decidir sobre a separação de um casal e nem de idade casar ainda casou. Então, eu acho que deveria ter sim. Exigir um certo nível de experiência para poder exercer esses cargos. Dizem as más línguas ou boas línguas que no passado existia isso, mas um filho de um desembargador queria ser juiz, novinho, e aí mudaram a regra. Mas ele não precisava ser advogado, não precisava ter OAB. Ele fez e hoje é desembargador. Capitão Tadeu. E aí eu acho que precisa ter experiência. O pai dele foi colega do meu pai. Para tomar decisões sobre a vida das pessoas, precisa ter experiência. E essa pessoa também Experiência de vida. Sim, experiência sim. de vida acima de tudo. Né? Capitão Tadeu, 2 fatos aconteceram de forma trágica, envolvendo membros da Polícia Militar. A questão do tenente-coronel com sua companheira, uma soldada, que supostamente se suicidou ou não, e anteontem, foi anteontem, uma situação envolvendo também uma soldada com uma major da Polícia Militar. Evidentemente que você tem um contingente enorme, né, de pessoas, 1 fato, 2 fatos, 3 fatos, isso não vai desabonar a conduta dos militares do nosso Brasil. Mas o que é que o senhor acha dessa situação, dessas situações? E os exames psicológicos e psiquiátricos são feitos com regularidade? Bom, bora lá. Eu gostaria de acrescentar só uma coisa aqui. Existe uma coisa que o policial tem muito, transtorno de estresse pós-traumático. Estresse é uma resposta fisiológica e psicológica. Sobre isso ontem. Eu estou falando isso como doutor em psicologia, psicólogo que sou. Estresse é uma resposta fisiológica e psicológica quando a gente estressou. Trauma, ferida. Esse é o conceito. Transtorno de estresse pós-traumático. Inclusive, isso foi que deu exatamente o surgimento da psicoterapia breve, após a Segunda Guerra Mundial e após também a Guerra do Vietnã. E como sempre, os americanos, eles foram pioneiros nesse contexto. Existe muito disso porque, em verdade, você falou-nos algo interessante. Uma pessoa com 21 anos, ela comandando uma tropa, com a metralhadora na mão, com o poder de puxar o gatilho ou mandar alguém puxar. E representando o Estado. Né? E representando ali o certo e errado, Deus e o diabo.
né, num dedo. Então, em verdade... Um dedo fatal, né? Foi um dedo fatal. Porque uma coisa é certa, né? Todos nós sabemos de tudo, menos a morte. Porque não sabemos o que é que realmente acontece, se existe pós ou não. E aí eu pergunto, esse nível de estresse pós-traumático que existem entre muitos policiais, que aí envolve família, emotividade, estresse, falta às vezes de dinheiro, falta de estrutura social e necessidade, porque as pessoas fazem as coisas por 3 coisas. Necessidade, que vem a hierarquia de Maslow, interesse e emotividade, que é a parte de amor, ódio, aquelas coisas todas. Então, você acha que esse transtorno de estresse pós-traumático é exatamente por a falta de preparo, de necessidade, ou, às vezes, porque a pessoa é muito nova e ela não sabe o que está acontecendo? Vamos lá. A questão do tenente-coronel em São Paulo, que matou a soldado que era sua esposa, eu separo da soldado que atirou na Major aqui, porque são situações diferentes. Em São Paulo, é a questão do feminicídio aí, que é uma questão de cultura machista. Então, nós temos que pensar nessa cultura machista que nós temos no Brasil, onde os homens não aceitam não aceitam a rejeição, não aceitam o não da mulher e parte para a violência, que é uma questão cultural aí e que precisa ser pensado dessa forma. Eu não sou especialista nessa área, mas eu entendo que tem que mudar essa cultura machista que nós temos, onde o homem se sente que tem a posse da mulher e faz isso. Então, a questão do tenente-coronel em São Paulo não foi o policial ali, foi o machista ali. Já no caso da soldado que atirou na Major aqui, aí entra no que Augusto falou, né? Essa questão da doença mental. Nós temos policiais, e são muitos, que estão altamente adoecidos mentalmente. O nível de suicídio entre policiais no Brasil, policiais se matam mais do que o cidadão, quer dizer, suicídio de policiais e suicídio de cidadão é 357% a mais, quase 400% a mais de suicídios de policiais em relação ao cidadão. Então tem alguma coisa na profissão que está levando a esse desespero do policial para se matar. Aqui na Bahia, bandidos estão matando mais policiais do que policial mata bandido. Está uma inversão. Proporcionalmente, eu fiz esse estudo esse final de semana, que eu estou apresentando um projeto de segurança pública para a Bahia. Eu sou o único candidato a deputado que apresenta o projeto macro. Um projeto macro de visão ampla. Importante. Os outros têm discurso, têm narrativa, que faz, que acontece, mas um projeto escrito, colocando como deve ser a segurança pública. E aí eu estudei essa questão esse final de semana, exatamente o que você falou. Embora não seja da área, mas eu pesquisei técnicos, pesquisei literatura e escrevi uma questão sobre isso. Os policiais estão adoecidos mentalmente. Aí entra essa questão, que ele convive com a violência. A decepção dele com a profissão, salário baixíssimo, as dívidas que ele tem. Eu fiz uma pesquisa recente, o superendividamento, 70% dos policiais estão com mais de 4 empréstimos em banco. Mais de 4 empréstimos em banco, mais de 70% dos policiais superendividados. Aí vem um caso aqui chamado Banco Master Credit Sexta, que é um escândalo que está acontecendo aqui na Bahia e que está deixando os policiais, servidores públicos de um modo geral, e policiais estressados. Eles não pagam as dívidas, pagam os juros. Pois é, então a questão do Credit Sexta, o assédio do Credit Sexta, com a anuência do governo do Estado, que passa as informações para o Credit Sexta, o telefone celular, o zap dos policiais, do servidor público, e eles induzem o policial a erro. Eles colocam como se o policial estivesse tomando um empréstimo consignado com juros menores. Agiotagem estatal. Com juros menores. menores. Do governo. Com juros menores. Aí o policial faz um empréstimo, depois ele descobre que não era um empréstimo, era o cartão de crédito consignado, que o policial não sabia que era. Aí eles botam no contra-cheque a fatura mínima. Então, se ele tomou 20 mil emprestado,
E vai pagar R$400 de prestação, aqueles R$400 é a fatura mínima do cartão de crédito. Aí chega no mês seguinte, é 19.600 mais 14% de juros de cartão de crédito. E aí no outro mês ele paga 400, aí o cartão de crédito já vai, vira uma bola de neve. E o policial e o servidor público, de modo geral, caiu nesse golpe. Fora que eles conseguiram implementar empréstimos de pessoas que não pediram. Está lá no contra-cheque das pessoas, as pessoas estão no desespero. Agora você imagina um policial desesperado com baixo salário, sem perspectiva de promoção na carreira, que a carreira do militar estadual é muito ruim, as promoções é muito ruim. Ele devendo salário baixo, dívida devendo muito, vai para a rua estressado, altamente estressado. A população não fica pensando que o povo na rua é cordeirinho com o policial, que não é. Racismo contra o policial é uma coisa grave. Policiais pretos são maltratados por pessoas brancas, porque não querem ser abordados por um policial preto. O racismo contra o policial. Absurdo, né? Autoridades e parentes de autoridades que tratam mal o policial. É o policial que está na rua estressado, com problemas familiares, com problemas de dívida, sendo maltratado pela população, sendo maltratado pelo governo. E não é só esse governo, aí eu quero dizer que isso aí já acontece, é histórico isso. Eu tenho 46 anos de polícia militar e é histórico. Todos os governadores, todos os governos, o tratamento é o mesmo. Então é esse policial que está na rua. Para todos os governadores, até o João Duval, que foi um governador que deu um tratamento melhor ao servidor público, também nesse nível. É, o João Duval, que eu gosto muito dele, tenho um bom relacionamento com ele, mas sendo honesto, eu me lembro bem, eu era tenente na época. 3 anos e meio de sofrimento no governo dele. 3 anos e meio de sofrimento no governo João Duval. Revolta imensa. Faltando 6 meses para ele sair, ele deu um aumento extraordinário, que na época podia. O governo na época pagava... O retroativo, né? Não pagou de aumento, sem retroativo. Sim. Mas ele deu um aumento assim extraordinário. Aí, virou herói. Mas deu no final da gestão. Na reta final. Aí Valdir Pires assumiu, não tem como pagar. Aí foi pagando, só que a inflação era alta naquela época, era muito alta naquela época, o salário foi corroendo, e aí caiu de novo. Então o João Duval foi 3 anos e meio de sufoco, e na reta final que ele deu um grande aumento. Esse foi o diferencial. E todos os outros governadores foram a mesma coisa com relação à segurança pública, com relação ao servidor público. Por isso que eu não sou muito de discutir ideologia política, nem partido. Porque quando chega no poder que o governo senta lá com os técnicos, com os secretários da Fazenda, da SAEB, aí não é bem assim como o senhor disse lá na campanha. E como nós vamos sair desse atoleiro que é a segurança pública no nosso estado? Homicídios a todos os momentos, assaltos, estupros, facções. O senhor, como está elaborando um projeto, né, para entregar ao pré-candidato a Semineto, o que é que se pensa para se resolver essa questão da segurança pública? Minimizar os problemas que afligem a população. Claro, tem a questão dos policiais. Primeiro tem que não depende só da polícia militar, da polícia civil. Sim. Depende também dos prefeitos, que têm que cuidar da prevenção das causas sociais da violência. Então, esse é um fator. O governo federal e o Congresso Nacional, que precisa mudar a legislação é muito benevolente com bandido perigoso. É muito perigoso. A legislação beneficia demais bandido perigoso. E não pode. Bandido perigoso não pode ter esse tratamento que tem hoje. Né? O policial troca tiro com o policial prende, leva para a delegacia, é solto no dia seguinte, volta para a rua, troca tiro de novo com o policial. Chega um ponto que o policial faz o quê? Estressado. Aí diz, rapaz, vou matar esse cara antes que esse cara me mate. Quer dizer, já começa a ter uma distorção, porque o sistema está levando ele a essa distorção. Então tem que mudar também a legislação. Agora, no campo do Estado, eu divido em 10 alicerces para uma política de segurança pública. É isso que eu estou concluindo o projeto. 10 alicerces. Um alicerce é a satisfação profissional. O policial tem que trabalhar satisfeito para evitar esse tipo de estresse, o pós-traumático. Transtorno de estresse pós-traumático. Pós-traumático, a insatisfação com a carreira,
o rigor da disciplina militar, Desmotivação, a né? desmotivação com a carreira, com o salário, com a profissão. Tudo isso somado, o estresse do trabalho no dia a dia, que é estressante, lidar com o povo não é brincadeira. Não é brincadeira lidar com o povo. Eu era cadete, em 82, eu era cadete, estudando para ser tenente, né? Estava estudando. Um curso de nível superior, aquela formação do policial ideal. Aí eu fui fazer um estágio no Campo Grande, quando o Papa, o Santo Papa Paulo II, veio para Salvador. Aí eu estava no Campo Grande, perfilado, na porta do Palácio Arquiepiscopal, onde mora hoje Ivete Sangalo, Mansão que dos o Papa, Cardeais. que o Papa ia dormir ali. E nós ficamos ali para proteger a residência lá. O Papa estava em Curitiba, rezando a missa. E eu já estava com meus colegas na porta do... E o povo lá. A gente em pé ali, um sol escaldante, e a gente acompanhando lá o som do Papa rezando a missa lá em Curitiba, e a gente já em pé ali. Aí o Papa depois vai em carreata para o aeroporto, pega o avião para Salvador. Chega em Salvador, vai em carreata até o Campo Grande. Mas 7 horas demorou tudo isso, 7, 8 horas, e a gente ali em pé. Quando o Papa chegou, entrou, aí o povo queria invadir o palácio para abraçar o Papa, para beijar o Papa, para... E a nossa obrigação era o quê? Não pode deixar entrar. Aí eu me lembro bem de uma moça querendo entrar, e eu, não pode, e ela me empurrava, me xingava, e eu ali com ela, mas não pode entrar, o Papa está descansando, por favor. E ela me xingando, me batendo, e eu cumprindo a técnica que aprendi na academia, né? Não, ser educado, ser paciente, convencer. E eu ali, daqui a pouco, eu fiquei uns 5 minutos ali, aí ela nervosa, empurrando. Quando eu olho para o lado, o povo invadindo e eu tomando conta de uma. Aí eu disse, porra. Aí, ó, chega, Gilberto, chega para lá, vai, acabou, pronto. E aí fui para segurar os outros, ela, precisa tudo isso? Outra vez na Fonte Nova, Bahia e Brasil e Espanha, eu estagiando, Brasil e Espanha. Aí me botaram sozinho na tribuna de imprensa internacional. Eu sozinho ali, do lado de dentro. A grade, uma grade ali, eu ali para manter a tribuna de imprensa internacional. Eu, cadete. Aí o povo começou a arrombar o muro, a grade, para querer entrar. E eu, por favor, aqui é a imprensa internacional, ou a imagem do Brasil, não pode, por favor, saiu daqui. E a grade descendo, e eu, por favor, não pode. Ó, a imagem do Brasil, se vocês invadirem aqui, não pode fazer isso, não. Aí veio um sargentão, encostou assim, chefe, acho que não vai resolver assim não, viu? Quer que eu resolva? Aí eu vendo a grade, aí para evitar uma tragédia, não, resolva. Um momentinho, tirou o cacetete, levantou. Oi, porra! Oi, todo se pica daqui, vai bater o cacetete assim na grade, tudo correu lá e pronto, chefe. O modus operandi que fez a diferença. Cacetete não é santo, mas faz milagre. Aí o povo diz, policial mais educado, grosseiro. Aí qual foi a grande experiência que eu tive? Tem determinados momentos que se a polícia for muito educada, ela não consegue resolver os problemas ali. Porque é o nosso povo. É o nosso povo. Eu conversando agora com uns paulistas, eles me dizendo que a violência no Carnaval de São Paulo está terrível e a polícia está sendo criticada lá. E a PM da Bahia está sendo elogiada. Sabe o que os paulistas diziam? Porque lá os policiais de São Paulo não estão acostumados com aquela multidão ali. Então, quando o povo começa aquele quebra-quebra no meio do povo, eles vão com muita educação e ninguém respeita. Aí na Bahia não, o policial levanta o cacetete, sai batendo, resolve na hora. Aí estão falando que a violência no Carnaval de São Paulo está perdendo o controle porque a polícia não está baixando o pau. Aí quando a polícia aqui baixa o paulista elogia a base do baiano, polícia violenta. Então, nós estamos na questão cultural, precisa ser resolvido. Aí entra o quê? Educação, cultura de paz nas escolas. Aí entra o quê? Eu fiz uma pesquisa com relação ao sistema penitenciário. Rapaz, é terrível. Quem está preso lá, que fala que é preto, pobre, periferia. Além disso, a maioria não tem formação escolar, quase nenhuma. Aí você linka a criminalidade com a falta de educação, com a falta de escola. Aí o prefeito falhou. A escola primária, a primeira infância. Políticas públicas ausentes. A primeira infância que é fundamental, psicólogo, doutor aí.
a primeira infância para essa criança, aí está falhando o quê? O município. O município está falhando, então tem que se investir. Né? Eu fiz uma pós-graduação e a minha tese foi o dever do município na segurança pública. E um dos principais fatores da prevenção da violência está na mão dos prefeitos do Brasil. Eu tenho uma tese sobre isso. Interessante. Então você precisa segurar a criança. Segurar a criança. A PM da Bahia é extremamente eficiente. E você mede como? Penitenciária cheia. Quanto mais penitenciária cheia, significa que a polícia está sendo eficiente, está prendendo. Está superlotação, polícia é eficiente. Mas a prevenção está eficiente? Não está. E como é que fica a ressocialização? É uma quimera, né? É uma fantasia, porque o cara sai de um sistema desse Marcelo, mas... e ele volta para a rua e continua a barbarizar. Porque ele sai. Primeiro que ele não teve um processo de reeducação na penitenciária. Ele não teve um processo de reeducação, de requalificação profissional para sair de lá com alguma profissão. Ele já entrou analfabeto ou semi-analfabeto. Já entrou ignorante do ponto de vista educacional, sem formação moral, educacional, cultural. Lá dentro, piora a situação dele. Lá dentro é pior. O tratamento de cachorro, de bicho lá dentro, que ele vira mais bicho ainda. E sai sem perspectiva de profissional. As facções abraçam. Vai fazer o quê? Por isso que eu defendo. O preso tem que ser bem tratado, tem que ser respeitado, tem que ser educado, tem que ser humanizado, para que ele não saia bicho. Agora, que ele cumpra a pena dele. Você Então, falou... o que se faz? Trata o preso como bebezinho, mas não educou ele para ele voltar para a sociedade e vir lá. Então, dentro desses projetos, entra o quê? Mudar a legislação federal para ser rigorosa com o bandido perigoso. É você trabalhar a educação nas escolas, trabalhar para evitar que a criança entre. A droga é a causa de grande parte da nossa violência, está nas drogas. Você vai evitar como? Aí eu sou professor de educação física, através do esporte. Você colocar as crianças as crianças no esporte, porque o esporte desvia sim a criança das drogas. Porque, eu tiro por mim, eu fui atleta de basquetebol. Eu fui jogador do Dente de Leite do Bahia. Eu com 11, 12 anos, eu só pensava em ser um bom atleta. Então não tinha festa, não tinha cigarro, não tinha bebida, era só treinar para ser um bom jogador de basquete, para ir para a seleção baiana de basquete. Eu fui da seleção baiana de basquete. Então eu treinava durante a semana, para final de semana fazer as competições. Eu fui campeão baiano, eu fui campeão brasileiro de basquete. Então eu só pensava na performance física e mental do esporte. Eu não tinha tempo de pensar nas drogas. Sim, sim. Então o esporte é uma maneira de você evitar que a criança entre. É você investir na polícia. Para que o policial trabalhe satisfeito. Que o policial não vá para a rua insatisfeito, revoltado, estressado. Aí eu digo, se os policiais estão se matando e matando o colega do jeito que estão, porque estão com esse problema de saúde mental, imagina o povo na rua também. Aí o policial lá, ele dá uma orientação. Você diz, quem é você para me dizer isso? O policial já está estressado ali. Quem eu sou é pau. Acontece, eu não estou aqui para esconder. Uma bola de neve, né? Isso aí, né? Eu não estou aqui para esconder a realidade, não. Nós temos que mostrar a realidade para corrigir. Então os governos precisam investir nesse policial na formação jurídica dele, como eu citei aqui no início. Investir na formação jurídica dele, investir nas condições sociais dele. Eu tenho vários colegas meus que moram vizinho de bandidos perigosos. No Nordeste da Amaralina, tem vários lá. Eu disse, rapaz, como é que você é lá? Eu disse, ó, eles me respeitam e eu respeito eles. Eles sabem que eu não vou denunciar eles, né? Porque senão eles me matam. Então, é aquela convivência entre policial e bandido, vizinho ali. Olha o perigo que é essa convivência. Há muito tempo que há essa discussão sobre a questão da moradia, né, do policial. Pois é, então tem que ter um projeto de moradia segura para os policiais. A questão do salário, O governo precisa fazer, como eu disse, quase 80% está super endividado os policiais. O governo precisa chamar para si isso. Porque o Crédito Sexta ajudou nisso. Então, o que o governo tinha que fazer? Está no meu projeto. O governo chamar as instituições bancárias e fazer um acordo. Fazer um acordo, olha, vamos embora reduzir os juros, fazer a migração para um banco. Hoje é proibido. O Rui Costa fez um projeto que proíbe migração do Crédito Sexta para outro banco mais barato.
É permitir a migração, o governo chamar os bancos, ó, vamos negociar aqui, vocês vão ter aqui um contingente maior. Agora precisa diminuir esse superendividamento. É o governo antecipar parcelas de 13º para amenizar essa dívida, para tirar. E se o policial, o servidor público geral, está nesse superendividamento, é por quê? Porque o governo travou salário. Então o governo levou esse superendividamento. O governo tem que corrigir isso agora. Então nós estamos apresentando propostas para isso. É o treinamento. Aí o governo diz, mas não. É um drama o treinamento de policial. A rua precisa de policiais. Você não tem como tirar policiais da rua para dar treinamento a ele, para atualizar ele. Faz como? Se tirar da rua, a violência aumenta. Se você não tirar o policial da rua, você não atualizou esse policial. Qual a proposta que eu dei? Criar uma bolsa de estudos para esse policial estudar na folga. Na folga. Ele estuda, recebendo por isso, quer dizer, melhora a situação financeira dele e melhora a qualificação dele, sem tirar da rua. Quer dizer, existem mecanismos. Eu chamo isso de uma reengenharia. Precisa se fazer uma reengenharia. Só em fazer uma reengenharia em tudo isso, você melhora 30% dessa segurança pública. Capitão Tadeu, o senhor falou aí sobre a questão do vereador e da importância que o vereador tem no processo legislativo. Mas eu tenho observado uma cena que me traz assim, muita preocupação, é de que uma boa parte dos prefeitos, inclusive os novos prefeitos eleitos ou reeleitos, eles fazem um discurso, eu já vi alguns falando sobre isso, de que o vereador que estiver com ele, esse vereador vai ter todas as condições até de ser reeleito. Quer dizer, uma afronta à questão da separação dos poderes. Porque o vereador ele é um fiscalizador. Eu acho que ele está lá na ponta, mas ele exerce uma função importante como deputado estadual, como deputado federal. Infelizmente, os deputados estaduais estão deixando aí o governador tomar empréstimo, aprovando empréstimos que já está astronômico. Como é que o senhor vê essa situação da fiscalização do poder legislativo feita pelos vereadores e deputados estaduais? E o endividamento do Estado? Olha, primeiro que não é só o vereador, viu? Todos os parlamentos estão nessa situação. Então, vamos começar pelo Congresso Nacional. Como funciona a questão das emendas? Os deputados federais e senadores, eles que aprovam o orçamento, então eles apresentavam emendas ao orçamento da União para as bases dele. Aí o que é que os presidentes faziam? Estou falando isso de uma forma histórica, viu? Não estou especificando A, B ou C ou ideologia. Eu acho que um grande problema do Brasil é que as discussões são feitas em cima de ideologia política. E essa ideologia que está se intrometendo nas discussões do Brasil é que está levando a gente para a ruína. Porque você não consegue discutir de uma forma racional. Sim. Né? Ou é direita ou é esquerda, e aí a direita não aceita o que a esquerda não quer o que a direita quer, mas ninguém discute o que o povo quer. O que é que o povo quer, o que é que o povo precisa, não está se discutindo. Eu me recuso a entrar nessa discussão, nessa dicotomia política. Eu quero discutir projetos. Então, os deputados federais apresentavam emendas. Aí o que é que os presidentes faziam? Só libero sua emenda se você aprovar meu projeto de lei. Aí o deputado ficava, ou eu aprovo, se eu não aprovar a emenda, eu não vou levar para o meu reduto as obras e serviços que eu prometi aos meus eleitores. Mas para eu levar, eu preciso aprovar o projeto do governo que eu não concordo. É uma chantagem que o presidente fazia. Aí o que é que os deputados fizeram? Para se livrar da chantagem presidencial, criaram a chamada emenda impositiva. Não, agora é impositiva a emenda. O presidente vai ter que mandar de qualquer forma, então não vai me chantagear mais. Aí o que foi que aconteceu? Eu já tenho aqui 70 milhões de emendas impositivas por ano. 70, 650, sei lá. 61 bilhões. Este ano, 61 bilhões tem destinado aos deputados e senadores de emendas. Aí o que é que os presidentes fazem? Quando querem aprovar alguma coisa. Rapaz, além dessas daí, eu lhe dou mais X se você aprovar. Aí o quê? Entrou as emendas secretas. Então inflacionou.
Quando a coisa é muito grave, rapaz, eu lhe dou 20 milhões aí para você. O presidente faz os cálculos, eu estou precisando de 20 votos para aprovar isso aqui. Aí chama 20 deputados ali. Rapaz, eu lhe dou... daqueles que não votam com o governo, eu lhe dou 20 milhões aqui de emendas para você aprovar isso. Eu lhe dou 10, eu lhe dou 15. Aí começou a ter a barganha. Aí os deputados entenderam que, olha, é uma forma de eu conseguir dinheiro. É começar a chantagear. Aí inverteu. Antes era o presidente que chantageava os deputados. Agora o deputado que chantageia lá. Né? Pois é. Então, esse modelo que nós temos no Brasil. É esse modelo que nós temos no Brasil. Terrível isso. Você acha que isso aí inibe a fiscalização? Sim. Se você recebeu do governo uma emenda para ajudar o governo... Nós temos pergunta. É uma pergunta só? Temos duas perguntas aqui. Por causa do tempo. De dois ouvintes. Zenda vai falar aqui. Bem rapidinho eu vou fazer aqui. Primeiro, boa tarde. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, Major. O nosso amigo internauta Marcos Vinícius do Itaigara, ele faz a seguinte pergunta. A gente sabe que a Bahia aparece hoje entre os estados mais violentos do país, não é verdade? Então, na sua opinião, Major, isso seria incompetência da gestão da segurança pública ou o crime organizado está mais forte que o Estado? Bom, eu diria que a gestão da segurança pública, e repito mais uma vez, eu não tenho questão de ideologia política nem partidária. Eu faço análise técnica. Tanto que eu elogiei o governo em alguns pontos, critiquei em outros. A gestão da segurança pública na Bahia é muito boa. O secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, é muito bom. O comandante-geral da Polícia Militar é muito bom. O comandante do Bombeiro é muito bom. O comandante da Polícia Técnica é muito bom. O delegado-chefe da Polícia Civil é muito bom. Os policiais estão aí prendendo e matando bandido que nem o Estado está fazendo isso. Então, a gestão da segurança pública está boa. A questão é, a segurança pública não é só polícia. Não é só Secretaria de Segurança Pública. A segurança pública envolve muito mais. Então, quando a polícia prende o bandido, o policial arrisca a sua vida. Salário baixo, estressado, arrisca a sua vida, troca tiro com o bandido, prende o bandido, a polícia foi eficiente. Aí, 24 horas depois, a justiça solta. Aí o juiz, solta porque a lei permite. Aí a gente começa a questionar os juízes. A lei permite para uns e não permite para outros? Então, a gente sabe que fica muito a critério da interpretação do juiz. Porque uns casos soltam e outros não. Então, o juiz tem esse poder discricionário, né, de tomar decisão de acordo com o entendimento dele, sem entrar em ideologia, mas vamos embora lá. Né? Collor de Mello está preso, prisão domiciliar. Bolsonaro não está em prisão domiciliar. Não vou entrar aqui no mérito, não vou querer dizer se é verdade, se não é, se merece ou não merece. A questão não é essa. É que para um se permitiu, para o outro não se permitiu. Ou seja, os juízes têm o poder de decidir a seu bel entendimento. Então temos que mudar a legislação no Brasil para não deixar os juízes com essa maleabilidade de interpretação e tá beneficiando o bandido, vendendo sentenças, que a gente sabe que existe. Juiz que está lá que está no plantão de final de semana que solta o traficante perigoso, como aconteceu na Bahia alguns anos atrás. Então tem que mudar a legislação. Os prefeitos têm que investir na educação na primeira infância. Tem que melhorar a economia para gerar emprego e renda, melhorar a Secretaria de Educação do Estado e do município para que a gente tenha uma educação melhor. Então, aí respondendo aí ao nosso ouvinte, a gestão da segurança pública está muito boa. Eu digo que eu estou lá dentro, eu estudo, pesquiso, eu sei que está muito boa. E os resultados é o quê? Bandidos mortos e prendidos presos, muitos. Mas não está resolvendo o problema. Aí pergunta, por que não está resolvendo o problema? Porque o problema não é só de polícia. Eu abro esse projeto de segurança pública com uma frase do inventor da luz elétrica. O inventor da luz elétrica. Thomas Alva Edison. Isso, Thomas Edison. Onde ele disse, eu não errei 100 vezes. Eu descobri 100 vezes a forma de fazer errado, que não dá certo.
Aí eu uso essa frase e começo, né? A segurança pública já mostrou, já percorreu esses 6 caminhos que deram errado. Então já se sabe que não dá certo somente investir em logística, que tem que investir no ser humano, tem que investir na criança, tem que investir na legislação. Aí eu entro com os 10 pilares de sustentação dentro dessa visão. Pode fazer outra rapidinho? A nossa amiga Amanda de Lauro de Freitas, ela faz a seguinte pergunta. Qual é a opinião do senhor? Qual é a sua visão sobre a importância da inteligência artificial e a tecnologia na segurança pública? O senhor é a favor ou contra o uso de câmaras corporais nos policiais? Olha, a questão da inteligência artificial, ela veio para ficar, viu? Ela veio para ficar. Agora, ela tem que ser usada, a inteligência artificial, ela tem que ser usada pela inteligência do homem, né? A inteligência natural. Porque se você não usar a inteligência artificial para o bem, você termina usando para o mal. Então, sou favorável sim à inteligência artificial. A tecnologia é fundamental a tecnologia, inclusive porque através da tecnologia você reduz o quantitativo de policiais. Você pode fazer um patrulhamento eletrônico em vez de policiamento físico. Você tem a questão das câmaras inteligentes. E com relação à câmara corporal, eu acho que a câmara corporal ela vai ajudar muito o policial. Porque os policiais, na maioria das vezes, agem corretamente e dão interpretação errada à atuação dele. No momento que ele tiver uma câmara, ele vai mostrar que ele é... Aí eu cito o meu exemplo, no caso do Papa. Eu levei 5 minutos explicando para uma moça que ela não podia entrar ali. E ela me xingando, me batendo, e o paciente. Na hora que eu empurrei ela, chega, senão eu tenho que segurar todo mundo aqui. Aqui eu empurrei ela, alguém iria filmar somente o momento em que eu empurrei. A violência, mas não viu que se eu não empurrasse ela, a multidão iria entrar. Sim. E ia expor toda a segurança do Papa. Então eu com a câmera eu iria provar que eu agi certo. Então eu acho que nesse aspecto a câmera vai ajudar os policiais a mostrar que o policial trabalha certo, trabalha correto, que ele é provocado, que ele é agredido, que ele é ofendido, e a câmera iria provar isso. Capitão Tadeu, está se aproximando aí o momento nosso de finalização desse podcast. E de antemão eu quero agradecer a sua presença aqui, e que foi muito interessante e ficou assim um buraco enorme. Foi excelente a entrevista, porque muita coisa faltou a ser explorada, porque a segurança pública, e o senhor tem uma experiência fantástica. Obrigado. Zé vai falar algumas coisas e em seguida o senhor faz os seus agradecimentos em 1 minuto. Capitão Tadeu, eu gostaria de agradecer aqui, endossando o que foi falado aqui por Marcelo Santana, que deu-nos a aula. Falou da hermenêutica, que é a interpretação, a ciência de Hermes, que é uma ciência que está acoplada ao direito. Inclusive, o direito não é uma ciência exata, mas é uma ciência lógica. E a hermenêutica está acoplada ao processo interpretativo. Deu-nos uma visão também da criminologia, que hoje na Europa, nos Estados Unidos, nos países mais desenvolvidos que o nosso, né, que trabalhar-se-á com mente de obra e não monte de obra, quando ainda nós pecamos muito, permite que seja independente, onde tem-se uma visão social a maior. Inclusive, quando falou sobre aí a visão do suicídio, Emile Durkheim, que é o primeiro do fato social, que é o primeiro da tríade da sociologia, né? O segundo é Karl Marx, com classe social, o terceiro é Max Weber, com ação social, mostrar-nos o processo do suicídio, que é muito comum, exatamente pela pressão do Estado. E mostrou, de uma forma inteligente, uma separação exatamente do indivíduo que está a sofrer uma pressão social. Ele está dentro do contexto da sua formação e do seu processo educativo, intelectivo e cultural do tenente-coronel, que, exatamente por uma formação errônea ou certa... Não foi o policial ali, não foi o machista. Foi, exato. E ele apresentou ali, só que como ele tem um signo significado significante, ficou-se como foi a polícia. Diferente do status quo do que posteriormente aconteceu aqui no nosso estado, em específico na cidade de Salvador. Vamos aí que Marcelo aqui já está me lembrando do tempo aí.
Capitão Tadeu, para as suas considerações finais. Agora eu queria fazer aqui um desabafo final com relação ao povo que fala muito de política, né? Pode fazer uma pesquisa para ver que eu sou o único candidato a deputado que tem projetos para a segurança pública. Projeto consistente, firme, coerente. E aí eu fico vendo o seguinte, que chega na eleição, esses projetos não valem nada. O que vale é o quê? É quem tem dinheiro para fazer campanha. Projeto para a maior parte dos eleitores não vale nada. Então, às vezes, eu me sinto um retardado, um idiota, um imbecil, por trabalhar projetos para buscar soluções para o Brasil, e o povo não está preocupado com projetos de soluções. Está preocupado em discutir brigas ideológicas, brigas partidárias, discutir Bavi, e quem tem mais dinheiro para a campanha, quem é mais bonito, quem é mais feio, quem fala melhor, quem fala não. E o que interessa para o povo, que é solução, e solução vem através de projetos, o eleitor não está dando importância a isso, não, viu? Eu tenho sentido isso na pele, mas eu continuo insistindo em ser um político de projetos. É isso aí. Falamos aí, já vou aqui plagiando não, até perdi. É a coisa de processo de gislalia. É aqui, plagiando o nosso querido Tilemon. Ponto final, Júnior! Ponto final. Vamos tirar foto?